Então eu gostaria de falar com vocês aqui sobre medos, provações, sobre perseverança e sobre descanso. Para isso eu vou ler alguns trechos da Escritura aqui, a gente vai estar compartilhando com vocês algum comentário e a própria Escritura vai trazer o bálsamo e a paz para você. Porque a palavra da verdade, ela traz bálsamo ao nosso coração e ela traz descanso. Assim como disse Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então você aí abre a sua Bíblia aí no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos aqui do versículo 1 a 11. E alguns trechos nós vamos comentar, outros nós vamos passar direto. Então abra aí e vai marcando esses textos. Depois na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os textos que nós vamos usar aqui, para que você confira lá. Seja que nem os bereanos que, quando Paulo falava algo, eles iam conferir realmente nas Escrituras se era aquilo que estava escrito ali. Amém? Mas nós temos muito mais que as Escrituras dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque essa unção é verdadeira e não é falsa, não é mentirosa, e ela vai mostrar a você a respeito de todas as coisas. Amém? Então você conhece, eu quero deixar essa pergunta para você, você conhece, você sabe o bem que as provações e as adversidades têm para nós? Vamos ler aqui em Tiago, então. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Eles já não estavam numa época normal. Eles estavam na dispersão porque o povo ali de Israel foi invadido pelo Império Romano e a nação de Israel ela foi dispersa ali no ano 70 depois de Cristo. Tiago, quando escreve isso aqui, ele escreve aqueles que se encontravam nessa condição. E ele tenta animar os seus irmãos aqui dizendo: tende por motivo de toda a alegria o passar por diversas e várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Toda fé que é provada, ela nos faz andar um pouco mais, ela nos faz perseverar, ela nos faz um bem, como disse, ela traz um bem para aquele que é exercitado pela provação. E ele diz aqui: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, para que sejais íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança precisa ter uma ação completa. A ação completa da perseverança, quando você persevera, você chega à perfeição, à integridade, e você não é nada deficiente. Porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não retém. Deus, ele libera. Deus, ele faz fluir. Em nada lhes impropera e lhes será concedida. Mas peça-a com fé. Através da fé, tudo é possível. A fé, ela produz o bem que você necessita quando você crê.
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não seja impelido e agitado pelo vento, porque aquele que duvida é como a onda. É como a onda do mar que vai para lá e vem para cá, mas ela não se estabelece. Então, não seja alguém que duvida, receba com fé, porque a perseverança através da fé faz com que você seja aperfeiçoado, faz com que você seja íntegro, faz com que você seja em nada deficiente. Você sabe que você tendo fé e não duvidando, você vai se estabelecer nesse lugar. Porque ninguém que tenha dúvida em seu coração a respeito daquilo que está crendo, ele pode receber alguma coisa. Você não pode ser alguém de um ânimo duplo, alguém de ânimo dobre, que ora você está nesse ponto, ora você está naquele outro ponto. Você pode ter estágios na sua vida, mas em relação à sua fé, você não pode duvidar em nenhum momento. Embora muitas vezes nós somos atacados pelas aflições da vida, como nesse tempo, como esse tempo de pandemia, como esse tempo de reclusão, como esse tempo de incerteza. Saiba que todas as provações, elas vão produzir algo de bom na sua vida. Todas as provações produzem algo de bom. Então, não podemos ter ânimo duplo. Não podemos ser inconstantes. Temos que ser seguros naquilo que estamos crendo. Temos que estar firme na verdade da palavra de Deus que recebemos dentro do nosso espírito. E Tiago continua aqui nesse texto, aqui no versículo 12, dizendo assim: feliz é o homem que suporta com perseverança. Devemos ser perseverantes todos os dias na nossa fé. Devemos ser perseverantes com a palavra do Evangelho. Feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. A coroa da vida é autoridade na vida. Quando você recebe autoridade na vida, você não é mais aquele que está sobre essa influência de inconstância, você não é aquele que está duvidando, você não é aquele que está titubeando nas ações da fé, nos posicionamentos de fé que você tem todos os dias. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus. Nenhuma provação vem de Deus. As provações estão aí, as provações são consequências da vida. Muitas provações são consequências das nossas escolhas. Nós somos o produto de nossas escolhas. Também, no texto aqui está dizendo: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode enviar um mal para você. Não diga que Deus foi que enviou esse mal. Não foi Deus que enviou o coronavírus. Não foi Deus que enviou as doenças. As doenças são consequências do pecado da humanidade. Mas eu tenho certeza que você sabe que Jesus carregou consigo as nossas dores, consigo as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus já nos sarou em Cristo Jesus. Deus já nos justificou em Cristo Jesus. Deus já nos
trouxe a ressurreição através de Cristo Jesus. Tudo está em Cristo Jesus, porque Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção, santificação. Tudo está em Cristo, tudo está nele, tudo foi carregado com Ele, com a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, voltando aqui ao texto, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. E Ele não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não vos enganeis, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é imutável. É impossível para que Deus minta. É impossível para Deus não cumprir aquilo que Ele disse. É impossível para Deus retroceder a sua própria palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como as primícias de suas criaturas. Debaixo das provações, muitos estão sobre o domínio do medo e do desespero. Muitos, quando são provados, eles se encontram já sob esse domínio. A palavra não temas na Bíblia Sagrada, ela está mais de 365 vezes. Uma palavra não temas para cada dia, se você quiser fazer essa associação. Se você quiser associar a palavra não temas com o dia, você tem uma para cada dia. Deus está dizendo para você, não temas. Tenha uma mudança de atitude mental. Não temas, pois o Espírito Santo está com você. O Espírito da verdade, o seu amigo, seu conselheiro, seu ajudador. Ele te ensina, ele te instrui, ele te dá a palavra, ele te diz aquilo que você precisa fazer. Ele coloca dentro do seu espírito. Queridos, não ande debaixo de um espírito de medo. Não ande debaixo de medo, porque o medo produz tormento. Lá em João, 1 João capítulo 4, 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, seja aperfeiçoado no amor e não tenha mais medo. Procure o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que têm medos de dormir, pesadelos. O subjetivo dentro da pessoa passa a determinar e interpretar os seus olhares a respeito da vida. Elas começam a se posicionar em relação a esse subjetivo de medo. A sua objetividade vem de um subjetivo que está o atormentando por dentro. E isso se projeta sobre ele. Assim como o texto de Jó, no capítulo 3, versículo 25 e 26, como Jó disse assim, que o que eu temia me aconteceu, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim uma perturbação. Jesus disse: não temas. Não temas, meus queridos. Não temas, não tenha medo. Porque o medo produz em você um auto-boicote, você começa a se boicotar em relação à vida. Mas por que isso acontece? Por causa do medo. Quais são os seus medos? Uma síndrome, muitas vezes, é um conjunto de medos. E o maior medo, o medo essencial, é a fobia da morte. Eu quero dizer para você
que a morte morreu na cruz, quando Jesus disse: tudo está feito, tudo está pronto, tudo está realizado, está consumado. Todos nós, amados, precisamos saber que nós já passamos da morte para a vida. Está aqui em 1 João 4,18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você precisa amar, você precisa receber o amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E você recebe o amor de Deus amando o seu próximo. É uma sintonia. O Evangelho é uma sintonia do amor de Deus. Voltando aqui para o medo essencial. A maioria das pessoas sofrem da fobia da morte, pânico, pois o tempo vai passando e eles se sentem em dívida, em falta, e a mente da pessoa cria mecanismos de desistência e de auto-boicote. E assim a pessoa vive debaixo de medo, medo produzindo tormento, medo produzindo uma paralisia na existência da pessoa. Não aceite essas imposições na sua mente, não aceite o medo na sua vida. Saiba que você tem um descanso em Deus, fortaleça-se em Deus. O Salmo 4,18 diz assim: em paz eu me deito e logo durmo. Muitas pessoas perdem o sono, muitas pessoas não conseguem dormir. Um sinal de que você está debaixo de medo e pânico e perturbação é quando você deita e não consegue dormir. A melhor coisa é você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir e descansar em Cristo, descansar no Senhor, sabendo que tudo está pronto, que tudo está feito, que tudo está pago, que tudo está realizado. Em paz eu me deito, eu logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só Deus nos faz repousar em segurança. Entregue a sua mente ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Não viva em obsessão e medo. Entre no descanso do Senhor, isso é uma promessa. O descanso de Deus é uma promessa. Hebreus, ali no capítulo 4, se você ler esse capítulo, diz que nos foi deixada a promessa de nós entrarmos no descanso de Deus. E para você entrar, você não pode falhar. Como é que você não entra no descanso? Você só entra no descanso pela fé. Se você não crer, se você não se estabelecer na fé, estabelecer um ânimo duradouro, não um ânimo duplo, você crê, mesmo que as circunstâncias venham nos assolar, porque circunstâncias, como diz o nome, elas são circunstâncias. Elas vão e vêm. Então só entra no descanso de Deus quem crê. Também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu àqueles que não creram. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porém, nós que cremos, entramos no descanso. Entramos no descanso porque a obra de Deus está consumada em Cristo Jesus. A obra de Deus está feita em Cristo Jesus. Hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração, devemos apenas crer. Creia, crê somente. Marcos 5:36, não temas, crê somente. Foi isso que Jesus disse. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, porque resta um repouso, porque aquele que entra nesse repouso, nesse descanso, descansa de suas obras, como Deus também descansou das suas. Deus descansou das suas obras, porque tudo já está feito em Cristo Jesus. Venha para o descanso de Jesus. Jesus te faz um convite.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não viva num medo obsessivo e adoecido. Viva debaixo do descanso do Senhor. Viva debaixo do jugo do Senhor. Largue seu fardo aos pés do Senhor e todos os seus medos serão apagados. Todos os seus medos serão extintos. Você sabia que existem medos irracionais no cotidiano da vida das pessoas? Por exemplo, o pavor do inferno. Se você não fizer isso ou aquilo, essas coisas acontecem por medo e culpa, com medo de não ser aceito, com medo de transgredir um mandamento, uma doutrina. Isso geralmente, as pessoas entram nesse pânico porque elas não são crentes, ou não estão crendo o suficiente, não são aceitas, porque sentem-se culpadas de algo que fizeram. Eu quero dizer para vocês que todo medo e culpa foi levado por Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso é uma insegurança, e toda insegurança traz dependência. Eu e você fomos treinados a ter medo de tudo, ter fobias. Isso é gerado nos ambientes religiosos. Isso habita a maioria das pessoas. Pânicos se curam com enfrentamento. Fobias se curam com enfrentamento. Você precisa ser curado enfrentando isso debaixo do amor de Deus, debaixo da graça de Deus. Você quer vencer fobias e medo? Você precisa querer isso. Vença, porque Jesus já venceu isso por você. Aceite a cura. Aceite a cura de Deus. Seja curado em nome de Jesus de qualquer medo e fobia. Aqui o texto de Romanos está nos falando do produto de muitas tribulações que estamos enfrentando. O produto das tribulações que a pessoa enfrenta. Qual o resultado das tribulações? Aqui o texto diz assim, que nós, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E obtivemos igualmente acesso pela fé à graça na qual estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que o produto da tribulação é a perseverança. A perseverança, ela produz a experiência a esperança que não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi derramado abundantemente, sem medida sobre nós. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, mas Deus prova o seu próprio amor para comigo e para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Isso é um tesouro em vasos de barro, e a excelência desse tesouro, ela vem de Deus e não de nós, e nos traz essa capacidade de superação. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Você pode estar atribulado, mas você não se angustia por isso. Você pode estar perplexo com as circunstâncias, mas você não desanima. Você pode ser perseguido, mas você não está desamparado. Você pode estar abatido, mas não destruído. Leve no seu corpo o morrer de Jesus todos os dias, para que também a vida de Jesus se manifeste no seu corpo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem-se abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior, ele se renova de dia em dia, ele se renova de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não atente para o natural, atente para o que é eterno, não atente para o que é passageiro, mas atente para a eternidade, não atente para aquilo que se desvanece, mas para a glória que é permanente. Fortaleça seu espírito em Cristo Jesus, fortaleça seu espírito. O que Paulo fala aqui sobre uma leve e momentânea tribulação? Aqui no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 30, ele fala de algumas coisas que eram leve e momentânea tribulação. Por exemplo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, 196 açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigo nos rios, perigo de salteadores, perigo entre os patrícios, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, entre falsos irmãos, nos trabalhos, nas fadigas, nas vigílias, em fome e sede, em jejuns, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores ainda pesa aquilo que estava no interior dele. Isso ele chama de leve e momentânea tribulação. E ele chega a ponto de dizer aqui no versículo 29 do capítulo 11, quem enfraquece que também eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza que também eu me inflame? Porque o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Essa leve e momentânea tribulação de Paulo. E a nossa leve e momentânea tribulação, qual o peso que tem produzido? Ela tem que produzir um peso de glória naquele que está sendo exercitado pela tribulação, não atentando para o exterior, mas atentando para o interior, porque o estereótipo, embora se corrompa, o interior está se renovando de glória em glória, de glória em glória. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, acima de qualquer comparação. Queridos, ainda que esta casa, esse tabernáculo se desfaleça, existe uma casa eterna aí dentro. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim, nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício
casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse corpo mortal, nesse tabernáculo mortal, carnal, que vai descer ao pó, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, você se veste o dia que você crê no Evangelho, o dia que você recebe o Espírito de Jesus, o dia que você recebe o Espírito Santo de Jesus na sua vida. Você se reveste. Nós, na verdade, que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Existe um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que eu me glorie ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. E aí ele começa a relatar, depois você lê, ele começa a relatar aqui a respeito de tudo que aconteceu com ele. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Com testemunho. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É no momento que você pensa que está abandonado, você tem um poder dentro de você para superar todas aquelas coisas, para superar todas aquelas fraquezas, para superar todos os seus medos, para superar todas as suas angústias. Então glorie-se nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então diga o fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando a cada dia mais diante das suas fraquezas. Então estamos falando aqui sobre provações, sobre medo, sobre fraqueza, sobre perseverança, sobre descanso. Tudo isso você encontra no Evangelho. Há uma necessidade de você perseverar. Perseverar é continuar, não abandonar a sua confiança. Você tem que ter a necessidade de perseverança, como diz aqui em Hebreus capítulo 10, de 35 a 39, para que você, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Porque o justo vive da fé, e se ele retroceder, não se compraz a alma do Senhor nele. Nós, porém, eu e você, não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos os da fé, aqueles que avançam, aqueles que andam, aqueles que progridem, aqueles que não param, aqueles que não estão estagnados, mas avançam para o prêmio da soberana vocação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós possamos
confortar aqueles que estão em qualquer tipo de angústia, com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados e consolados por Deus. Como nós somos contemplados com Deus na hora da angústia e Ele nos consola, nós possamos ter força e consolar a outros. Fortaleça seu espírito, fortaleça seu espírito. Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim, dessa forma, habite Cristo no seu coração pela fé. Estando vocês arraigados, alicerçados em amor, a fim de você poder compreender com todos os santos, nós possamos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede a nossa vã noção de entendimento a respeito disso, porque o amor de Deus é algo profundo, é algo gigantesco, é algo que supera o nosso entendimento, que excede o entendimento, para que nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Queridos, você é muito mais poderoso do que você imagina. Há o poder do Espírito de Jesus dentro de você. Ative o Espírito de Jesus em você. Ative o Espírito Santo em você. É o poder que você tem. É nesse Espírito que você avança. É nesse Espírito que você cresce. É nesse Espírito que você rompe. É nesse Espírito que você vence tudo. Embora o exterior se corrompa, embora por um pouco tempo contristado por diversas provações, como diz Pedro, mas a provação da vossa fé redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que tem que acontecer, é isso que devemos transbordar. Se nós estamos debaixo do amor de Deus, quem pode nos separar de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu Filho, porventura não nos dará graciosamente, de graça, todas as coisas? Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará desse amor de Cristo? Quem nos separará? Tribulação, angústia, perseguição, fome, miséria, nudez, perigo, espada, morte, nada pode nos separar de Jesus. Nós estamos nele, nós estamos ligados nele. Como está escrito, por amor de ti nós fomos entregues à morte todo dia, considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, em tudo que está acontecendo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. E eu estou bem certo, e fique certo disso, você que está me ouvindo, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, coisas do futuro, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Receba essa palavra, receba o amor de Deus, receba o Espírito de Deus agora, seja abençoado com essa palavra, tenha a graça de Deus presente na sua vida,
Receba o Espírito de Jesus agora. Receba a paz do Senhor. Receba o amor de Jesus. Receba a graça de Jesus. Seja livre de todo mal. Seja livre de todo medo. Seja livre de toda desgraça. Porque sobre você repousa o Espírito da graça de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré.